Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Alô você, está no ar o TJS, jornalismo de qualidade e credibilidade para você. E vamos agora às principais manchetes desta sexta-feira. Homem é morto a tiros dentro de caminhonete na zona rural de Caratinga. Motociclista fica ferido em acidente na Serra da Piedade. PM apreende 425 quilos de cocaína em operação no Triângulo Mineiro. Lei da cadeirinha é atualizada. Novas regras para o transporte de crianças em 2025. Mulher é encontrada morta em caixa d'água. Justiça mantém o secretário no cargo em Caratinga. Operação Guardião Digital. Polícia Federal prende 2 suspeitos por posse de material de abuso infantil em Minas. Tráfico nas alturas. Militares da aeronáutica são investigados por levar drogas em aviões da FAB. Estes e outros assuntos no TJS que só está começando. Olá, o TJS está de volta, trazendo informação de qualidade e credibilidade para você. Um mineiro de 43 anos foi preso em Portugal e extraditado para o Brasil pela Polícia Federal nesta quarta-feira. Ele havia sido condenado por estupro de vulnerável em Caeté, na Grande BH, e estava na lista de difusão vermelha da Interpol desde outubro de 2024. O criminoso foi condenado a 9 anos e 7 meses por estupro de vulnerável, cometido em agosto e setembro de 2013, quando abusou sexualmente de uma adolescente de 13 anos na cidade mineira. Em setembro de 2018, ele fugiu do Brasil. O homem desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte nesta quarta-feira, escoltado por policiais federais. Após passar por exame de corpo de delito, foi encaminhado ao presídio Inspetor José Martinho Drummond, onde ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena. Segundo as autoridades, a prisão e a extradição do homem representam um importante passo no combate a crimes de abuso sexual de vulneráveis e reforçam a importância da cooperação internacional entre as forças policiais para garantir que criminosos sejam responsabilizados por seus atos, mesmo quando tentam se esconder em outros países. A Justiça de Minas Gerais concedeu efeito suspensivo ao recurso do secretário municipal de Obras e Defesa Social de Caratinga. Com a decisão, ele permanece no cargo enquanto o processo segue em tramitação. O Ministério Público Estadual havia ingressado com uma ação civil pública para anular a nomeação do secretário, alegando que ele perdeu seus direitos políticos após ser condenado por corrupção ativa a 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão. Apesar de a condenação ter sido mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o caso ainda não transitou em julgado, pois há um recurso especial pendente de julgamento. O efeito suspensivo foi concedido pelo desembargador Wagner Wilson Ferreira, que publicou a decisão em 5 de fevereiro de 2025. Com isso, a anulação da nomeação fica suspensa até o desfecho do processo. Um homem foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira, no córrego Água Santa, área rural de Caratinga. A vítima estava dentro de uma caminhonete Toyota Hilux que transportava uma motocicleta de trilha na carroceria quando foi alvejada. Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada e a motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estão no local realizando os primeiros levantamentos para esclarecer o caso.
Ainda não há informações sobre suspeitos ou a dinâmica do crime. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil. Um acidente na manhã desta sexta-feira, 7 de fevereiro, por volta das 6 horas, deixou um motociclista ferido na Serra da Piedade, próximo à captação de água da Copasa, em Caratinga. A colisão envolveu um Fiat Uno e uma motocicleta. O motorista do carro relatou que o motociclista entrou em sua faixa e bateu na lateral do veículo. O impacto quebrou o vidro do lado do condutor e deixou estilhaços dentro do carro. O motociclista foi socorrido pelos bombeiros militares de Caratinga com suspeita de fratura na perna e no braço. O motorista do Fiat Uno, que sofreu apenas cortes superficiais no rosto devido aos estilhaços de vidro, permaneceu no local até a chegada do socorro. Seu veículo ficou bastante danificado e precisou ser removido. Mas aí vinha na minha mão aqui de boa e o motoqueiro entrou cortando aqui na curva. Assim que ele estampou em cima de mim. Eu já tentei tirar, mas já pegou na lateral do carro e foi batendo. Os vidros do carro acabou ainda atingindo seu rosto. A minha cara aí, que tá né? cortada aqui por causa do estilhaço de vidro. E veja a seguir. PM apreende 425 quilos de cocaína em operação no Triângulo Mineiro. Estamos de volta com o TJS com tudo o que você precisa saber. Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais, realizada nesta quinta-feira, resultou na apreensão de 425 quilos de cocaína escondidos em um caminhão no Triângulo Mineiro. A droga, vinda da Bolívia, estava oculta em um fundo falso da cabine do veículo, que transportava minério de ferro. A ação faz parte da Operação PMMG 250 anos pré-Carnaval Seguro, que ocorre em todo o estado para reforçar a segurança e combater o tráfico de drogas. O motorista do caminhão foi preso e o prejuízo estimado para o crime organizado é de 60 milhões. A droga seria distribuída em diversas cidades da região. A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, realizou uma apreensão expressiva de cerca de 400 quilos de cocaína pura durante a deflagração da Operação Pré-Carnaval Seguro 2025. A ação contou com o emprego de várias viaturas lançadas estrategicamente nas divisas dos estados de Minas Gerais e São Paulo. A operação teve como objetivo reforçar a segurança nas rodovias estaduais e federais delegadas à Polícia Militar durante o período pré-carnavalesco. Com a apreensão de droga, a Polícia Militar Rodoviária conseguiu desarticular uma rota de tráfico de drogas que atuava na região do Triângulo Mineiro, gerando assim um prejuízo para o crime organizado de cerca de 35 milhões de reais, podendo chegar a 60 milhões no varejo. Esta ação demonstra a eficiência da Polícia Militar Rodoviária em combater o crime organizado e garantir a segurança dos cidadãos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite desta quarta-feira uma carreta que transportava blocos de granito de forma irregular em Teófilo Otoni, durante a Operação Desacelera. A fiscalização ocorre pouco mais de um mês após o grave acidente na BR-116, que deixou 39 mortos, também envolvendo o transporte de granito na região. A Polícia Rodoviária Federal está realizando a Operação Desacelera em diversas regiões de Minas Gerais, incluindo Caratinga. O objetivo é reduzir acidentes e fiscalizar irregularidades em veículos de carga. Para intensificar a ação, policiais de outros estados foram deslocados para reforçar a equipe. A PRF ela desencadeou a Operação Desacelera em todo o estado de Minas, visando diminuir os acidentes ocorridos em determinadas regiões. Por exemplo, aqui na região de Caratinga nós temos do KM 510 ao 540 um alto índice de acidentes. Então, com isso, a PRF ela trouxe de outros estados
aqui para Caratinga, por exemplo, vieram 9 policiais para trabalhar, intensificar a fiscalização nesse trecho que corresponde aqui de Ubaporanga a Santa Bárbara do Leste, onde a gente tem um alto índice de acidente. Durante as abordagens, a PRF identificou diversas infrações. Um dos casos mais graves envolveu um motorista que dirigia a 36 horas, com apenas 4 horas de descanso, descumprindo a legislação. O condutor foi obrigado a interromper a viagem para cumprir o tempo mínimo de descanso. De hoje nós abordamos um veículo que está vindo de Surubim, no Pernambuco, para o Rio de Janeiro. Ele está transportando caprinos. Para ter uma ideia, nas últimas 36 horas, esse motorista descansou somente 4 horas. Pela lei do descanso, o motorista nas últimas 24 horas ele tem que estar parado 11 horas. Então, olha para você ver o risco que o usuário da estrada corre com o motorista que não descansa adequadamente. Você vê, nas últimas 36 horas, esse motorista ter descansado somente 4 horas é um risco enorme, porque os reflexos dele já não são os mesmos. Além disso, veículos transportando cargas de forma irregular também foram retidos. Um caminhão carregado com chapas de granito foi interditado por não atender às normas de segurança, assim como um veículo transportando cocos, que apresentava risco de tombamento. Tivemos, por exemplo, um veículo transportando chapas de granito. Esse veículo ele não tinha a menor condição de segurança para seguir a viagem. Por quê? Primeiro, o motorista ele não tinha o curso de carga indivisível. Para transporte de granito, o motorista tem que ter um curso especializado. Ele não tinha. O veículo, o assoalho da carroceria do veículo, ele estava totalmente cheio de buracos, faltando pedaços no assoalho e pedaços de tábua solta. Então aquela carga, o risco de cair era muito grande. Então o veículo foi retido para poder ele fazer o transbordo dessa carga. Uma outra situação foi um veículo transportando coco. A carga ela estava toda já assim estufada para as laterais. O motorista tentou fazer uma gambiarra lá para amarrar essa carga para evitar que ela caísse. E ele já tinha alegado para a gente quando nós abordamos que ele já julgou durante a viagem mais de 100 cocos para poder tentar normalizar a carga. E mesmo assim ele estava seguindo a viagem, porque segundo ele o patrão assim determinou. Então a gente vê que há várias situações de insegurança no trânsito. Então a PRF ela está fiscalizando, intensificando isso justamente para a gente evitar um mal maior, né? A gente quer trazer segurança viária. E esse caminhão, por exemplo, do coco, ele além dele estar com a carga irregular, a carroceria, o veículo estava com a suspensão alterada. Ele fez um aumento de molas e pôs calços na bolsa de ar. Então era outra irregularidade que esse veículo tinha. Além de outras situações onde nós abordamos vários veículos com excesso de peso, né? No mesmo dia nós abordamos 7 carretas de 30 metros, todas elas com excesso de peso. O veículo com excesso de peso, ele acaba perdendo a sua condição de segurança, porque muda o centro de gravidade do veículo, ele traz danos para a pista, porque ele acaba danificando maior a pista, né? Ele tem um tempo de reação na frenagem maior, porque ele estando pesado, né, ele não tem condições de parar naquela distância que regularmente, se ele tivesse um peso normal, ele teria. Então, assim, são várias situações onde que o objetivo nosso é tirar de circulação essas situações que a gente está informando. Atenção, pais e responsáveis! A lei da cadeirinha foi atualizada para 2025 com novas regras de segurança no transporte das crianças. Agora, o critério principal é a altura da criança. Fique atento! Bebês menores de 1 ano devem usar o bebê conforto, instalado de costas para o movimento do carro. Crianças de 1 a 4 anos precisam da cadeirinha tradicional. De 4 a 10 anos e com até 1,45 de altura, o uso do assento de elevação ou do cinto de segurança no banco traseiro é obrigatório. Acima de 10 anos ou mais de 1,45 m, a criança já pode usar o cinto no banco da frente. Essas regras não se aplicam a veículos de transporte coletivo, táxis, vans escolares e aplicativos de transporte, mas apenas durante a prestação de serviço.
O objetivo é claro, salvar vidas. O uso correto da cadeirinha pode reduzir em até 71% o risco de morte em acidentes, segundo a Organização Mundial de Saúde. O descumprimento da lei é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Em caso de reincidência, o valor pode chegar a R$ 880,41. Fique atento, proteja o futuro das crianças e dirija com segurança. E veja a seguir, ônibus capota em Santa Bárbara e deixa feridos. Um ônibus com placa de Amélia Rodrigues, da Bahia, capotou no início da noite desta quinta-feira em uma estrada de Brumal, que liga Santa Bárbara ao Santuário do Caraça, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo transportava trabalhadores do distrito de Brumal para a comunidade do Córrego do Onça, em Barão de Cocais. Equipes do SAMU e outras unidades de resgate foram acionadas para socorrer as vítimas. O acidente resultou na morte de um homem de 42 anos, natural de Coronel Fabriciano, que ficou preso às ferragens. As primeiras informações indicam que várias pessoas ficaram feridas, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos passageiros. Um óbito foi confirmado, um homem de 42 anos. Os feridos foram encaminhados para os hospitais de Santa Bárbara e Barão de Cocais por ambulâncias da região. Após a perícia, o corpo da vítima foi entregue aos cuidados do serviço funerário. A Polícia Militar acompanha a ocorrência e as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. As investigações devem trazer mais informações sobre o que levou ao capotamento. A ação da Polícia Federal no combate ao abuso sexual. A Polícia Federal prendeu 2 homens em flagrante durante a Operação Guardião Digital, realizada nas cidades de Itaúna e Fervedouro, em Minas Gerais. Os suspeitos foram detidos por posse de material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes. Segundo as investigações, um dos homens armazenava arquivos de exploração sexual infanto-juvenil em plataformas de nuvem, enquanto o outro vendia o material criminoso em grupos de mensagens instantâneas. O crime de exploração sexual de crianças e adolescentes é considerado crime hediondo no Brasil. Isso significa que não há direito à fiança, anistia ou liberdade provisória. As penas variam de 3 a 6 anos de prisão para quem publica ou compartilha esse tipo de material e de 1 a 4 anos para quem armazena ou possui registros do crime. Durante a operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, celulares e mídias de armazenamento, que passarão por perícia para identificar possíveis vítimas e outros envolvidos. Se você souber de casos de abuso ou exploração sexual infantil, denuncie pelo Disque 100. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia e a ligação pode ser feita de qualquer telefone. Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta dentro de uma caixa d'água em um imóvel desocupado no bairro Primavera, em Cataguases. Um homem de 41 anos, que estava com a vítima antes do ocorrido, confessou que os dois consumiram bebida alcoólica quando ela entrou na caixa para se refrescar. Ele disse que passou mal, deixou o local e não prestou socorro. A vítima foi identificada como Paloma Ribeiro dos Santos. O corpo foi descoberto por uma enfermeira do posto de saúde do bairro na manhã desta quinta-feira. A Polícia Militar foi acionada e localizou o homem, que foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele poderá responder por omissão de socorro. E agora um alerta muito importante sobre as estradas de Minas Gerais. O número de motoristas flagrados por uso de drogas enquanto dirigem veículos de carga e transporte coletivo aumentou 24,67% em 2024.
Em média, 22 motoristas foram pegos por dia no estado, o que representa quase um caso por hora. O levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, mostra que, só em Minas, foram registrados 8.169 casos no ano passado, contra 6.552 em 2023. O estado ocupa o segundo lugar no Brasil, com mais flagrantes, atrás apenas de São Paulo. O problema ficou ainda mais evidente após o grave acidente na BR-116, em Teófilo Otoni, que deixou 39 mortos. O caminhoneiro envolvido foi acusado de dirigir sob efeito de álcool, drogas e medicamentos. Segundo especialistas, o uso de substâncias é comum entre motoristas que enfrentam jornadas exaustivas para cumprir prazos. A droga mais detectada nos exames é a cocaína, presente em 3 de cada 4 amostras positivas. Autoridades defendem maior rigor na fiscalização, punições mais severas e ações de conscientização para tentar reverter o cenário alarmante. Segurança no trânsito é responsabilidade de todos. Fique atento e dirija com consciência. 3 militares da FAB foram presos acusados de participar de um esquema de transporte de drogas entre a Colômbia, Venezuela e Brasil. O grupo usava aeronaves militares que pousavam no interior do Amazonas para facilitar o tráfico. As prisões aconteceram na última segunda-feira, dia 3, mas só foram divulgadas nesta quinta-feira. Os militares têm entre 22 e 26 anos e são suspeitos de colocar e retirar drogas em voos que passavam por São Gabriel da Cachoeira, município localizado nas 3 fronteiras. A droga tinha como destino final Manaus, onde era entregue a integrantes de uma facção criminosa. O esquema começou a ser investigado em junho do ano passado, após a apreensão de 342 quilos de drogas e a prisão de outros 5 envolvidos, incluindo um soldado do Exército e 2 ex-militares. Além dos militares, mais 2 pessoas foram presas, entre elas um homem de 42 anos, apontado como o financiador do esquema que movimentou cerca de 2 milhões de reais em 2024, apesar de declarar uma renda de apenas R$1.000 por mês. A ação faz parte da Operação Queda do Céu, conduzida pela Polícia Civil do Amazonas. Em nota, a FAB informou que está colaborando com as investigações e destacou que não compactua com condutas ilegais dentro da corporação. E assim encerramos a edição do TJS de hoje. Antes de nos despedirmos, queremos deixar uma mensagem importante. O Disque Denúncia é uma ferramenta fundamental no combate ao crime e à violência e à prevenção de acidentes. Ele não é apenas um canal de comunicação com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária. É uma ponte direta entre você e a segurança de nossa comunidade. Nesta semana, vimos resultados concretos desta parceria. Crimes foram solucionados, acidentes evitados e criminosos presos. Tudo graças à colaboração da população. Cada ligação anônima, cada informação repassada fez a diferença. A segurança é uma construção coletiva. Você pode não vestir a farda, mas a sua atitude pode salvar vidas e proteger quem você ama. Se você viu algo suspeito, sabe de alguma informação importante, não hesite. Ligue, denuncie, participe. O Disque Denúncia funciona de forma anônima e segura. Juntos somos mais fortes. A sua voz é a nossa força. Eu fico por aqui. Uma ótima semana a todos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do TJS.